foi muito bacana, né? Porque nós conseguimos verificar que tudo aquilo que a gente tem defendido, que é o desenvolvimento das cadeias produtivas, né, em benefício não só das cadeias produtivas, mas em benefício da sociedade, isso a gente pôde testificar aqui, né? Porque a gente tem visto a geração de empregos, a geração de riquezas locais, e isso é fantástico. E a produção de vinhos com a qualidade que está se produzindo aqui, mas trazendo junto o turismo, né? Isso é fantástico, isso é muito importante para nós, continuarmos trabalhando em prol desse setor tão importante para o nosso país.